Boa noite, meu nome é Fabiana. Vou tentar falar o mais rápido e direto sobre a minha vivência do estágio supervisionado. A minha área de concentração que eu procurei observar foi sobre as metodologias de ensino e a temática que eu procurei trabalhar durante a minha regência de sala de aula foi sobre jogos e brincadeiras como fonte de estímulo, né? Então, assim, a minha justificativa é porque, como eu sou formado em educação física, para mim, o jogo é como se fosse algo que atraísse os alunos, com que fizesse com que todos participem das aulas de forma mais ativa. Então, assim, o jogo ele pode ser utilizado de várias formas, né? Então, dependendo da temática, do direcionamento que você consegue fazer a atividade, você consegue captar e utilizar esses mecanismos de forma positiva para suas aulas, né? Então, com isso, é, dentro da vivência, eu procurei sempre identificar, né, dentro das salas de aula, as melhores formas de fixação de conteúdos que os professores mostravam e que eu acreditaria que os jogos e brincadeiras também facilitassem esse processo. Observar qual é a melhor forma de fixação de conteúdos para os alunos, né, e identificar e elaborar as melhores formas de inclusão desses jogos, né, para que o aluno se sinta mais atraído para aquele conteúdo, para aquela atividade desenvolvida, para aquela aula e etc, né? Então, assim, a gente observa que dentro dos jogos a gente pode trabalhar uma infinidade de aspectos, de direcionamentos, que torna a atividade mais atrativa, mais dinâmica, tanto para o professor quanto para o aluno, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar a forma criativa, afetiva, histórica, social, cultural, trabalhar alguns questionamentos para criança, para adulto, que faz com que o jogo auxilie, né, nesse processo de desenvolvimento e de aprendizagem, né? Então, com isso, eu foi trabalhado em duas escolas, né? Num CMEI que era atendido de crianças de 3 a 5 anos, e no EJA Inicial 1, que era na faixa etária de 35 a 60 anos, né? Então, assim, na atividade que eu elaborei e foi aplicada na sala de aula, apesar da diferença de idade ser gigantesca, consegui fazer o propósito da atividade, né? O objetivo que era fixar alguns conteúdos que eles já tinham visto, que o professor passou. Então, assim, no CMEI foi abordado questão de animais, de plantas, questões de joguinhos de imitação, de criação, né? Então, assim, eu vi que todos os alunos participaram, um ajudou o outro, mostrou questão de sons, como que era posicionamento de tal animal, como que ele fazia, como que ele emitia um som. E no EJA, apesar da idade ser mais avançada, nem todos tinham uma habilidade, uma desenvoltura tão grande em relação à escrita e leitura. Então eu vi que os adultos que tinham mais facilidade ajudavam os que não tinham. A questão de estimular eles a eles escreverem um roteiro, a expressarem emoção no papel para representar lá na frente. Então, assim, a gente via que realmente botar jogo, brincadeira, questão de encenação, de teatro, facilita com que a turma se una, todo mundo participe, todo mundo contribua de alguma forma para aquela fixação de conteúdo, né? Então, assim, foi muito benéfico e muito interessante, tanto para os alunos como professor, quanto para mim, estar apresentando aquela atividade, né? Então, assim, todas as escolas que eu fui, né, tanto no CMEI quanto no MF, tinha uma estrutura, assim, magnífica. Refeitório, quadra, todas as salas com ar-condicionado, com TV, tinha Chromebook para todos os alunos em cada turma, livro didático, uniforme, tudo disponibilizado pela escola. E com isso, né, em todas as escolas que eu frequentei e fiz a vivência, elas tinham uma estrutura magnífica. Tinha refeitório, sala de jogos, Chromebook, sala de vídeo, sala de ciências, ar-condicionado, tinha livro didático disponível para todos os alunos e uniformes,
né? Então, assim, eram escolas que realmente teve um investimento grande para o desenvolvimento desses alunos, né? Então, assim, e com isso, né, com todas as escolas tinham um quadro fechado de professores, eu elaborei um roteiro de entrevista e plano de aulas de acordo com a estruturação que cada escola tinha, né? Então, o roteiro de entrevista eu procurei direcionar questões de metodologias e a opinião que eles tinham sobre a educação no estado e no Brasil, para ver qual a opinião que eles achavam, como que estava caminhando a educação e a formação dos professores dentro no Brasil ou até mesmo no estágio, né? E com isso a minha vivência foi bem tranquila, tá? A única coisa que me chocou um pouco foi em relação às crianças de 3 a 5 anos não ter um estímulo maior, questão de leitura, questão de escrita. Porque na minha época, com 4, 5 anos, a maioria das crianças sabiam ler algumas palavras, sabia identificar numerais, sabia formar frases e, e hoje não vi isso. A maioria das atividades era de forma lúdica, de desenhar, pintar, brincar, plantar plantinhas e etc. E no EJA também vi essa dificuldade, que eles não estimulavam aos adultos a questão da leitura, a questão da escrita, né? Então isso foi um choque para mim, porque foi realmente muito diferente da minha infância, na creche, na pré-escola, que eu me recordo até hoje, né? Então, com isso, espero que a vivência de todo mundo tenha sido boa. E com isso, finalizo a minha apresentação. Boa noite.